Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Banco Paine. E o tema desse vídeo é o seguinte: as ações do Banco Paine foram o melhor investimento do Brasil em 2025. Qual é o segredo de tamanho sucesso? Nós vamos ver algumas informações técnicas sobre o Banco Paine, também fundamentalistas, para a gente tentar entender por que foi esse grande sucesso no ano de 2025. Então, o Banco Paine é uma instituição financeira brasileira de capital aberto, posicionada no setor financeiro e subsetor de intermediários financeiros. Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a instituição é focada em serviços de financiamento e assessoria para médias e grandes empresas. Seu portfólio de produtos abrange desde capital de giro, antecipação de recebíveis, estruturação de dívida e até gestão de riscos financeiros em moedas, taxas de juros e commodities. Então, pessoal, esses são as informações básicas sobre o Banco Paine. Está aqui o CNPJ, se vocês quiserem fazer consultas a respeito desse banco. O código de negociação Paine 4 e Paine 3. E se você, para lotes de 100 ações cada um, e para fracionário, basta acrescentar a letra F depois do código da ação. E olha que interessante, número de empregados, né? 349 e ano de fundação 1997. Nós podemos perceber que é um banco pequeno, quando comparado aos concorrentes de mercado. Quem são os donos? O principal acionista, Norberto Nogueira Pinheiro, ele detém 97,83% das ações ordinárias, que são as ações que dão direito a voto. Ele também detém 35,78% das ações preferenciais. Então, o total geral de participação dele no Banco Paine é de 67,09%. O que vale dizer que quem toma as decisões é ele, ok? Outros, aqui basicamente são ações em bolsa, quase nenhuma de ordinárias, só 0,94%, e 46,87% de preferenciais. Um total geral de 23,69% do capital do banco. Clube de Investimento Horizonte detém 4,10%, Francisco Asclepio Barroso Aguiar detém 3,18% e ações em tesouraria 1,93%. Ações em tesouraria são ações que o próprio banco tem dele mesmo, ok? É uma conta redutora do patrimônio líquido. Norberto Pinheiro, apelidado de Ceará, é um banqueiro brasileiro, radicado em São Paulo, é filho de Jaime Nogueira Pinheiro, conhecido por suas ligações com o mercado financeiro desde 1939, notadamente com o Banco Central do Nordeste, entre outras instituições financeiras. Então esse é o dono, é o acionista majoritário, ok? Agora, impressionante nesse gráfico de um ano, o comportamento de preços que assumiu uma alta, parece que pegou um foguete, né? Saiu de algo em torno de R$ 4,02 e chegou a mais de R$ 14,40. Incrível, né? Num ano. Se você tivesse investido R$ 1.000, um ano depois, você teria 3.651,90. Por isso que o título é Banco Paine foi o melhor investimento em 2025. Aqui um comportamento de preços dos últimos 30 dias. Como vocês podem ver, no espaço de curto espaço de tempo aí, né? Poucos dias aí, 30 dias corridos, média aí 21, 22 dias úteis, vocês podem ver que tem grandes oscilações. Isso pode gerar oportunidades, né? Esperando ela retornar próximo a um último fundo, compra e vende para quem gosta de fazer day trade ou swing trade. As rentabilidades, eu gosto de analisar a rentabilidade real. Num mês, ou seja, agora em mês de janeiro passado, valorizou 9,72%,
Em 3 meses, 41,59%. Em um ano, 254,24%. 2 anos, 267%. 5 anos, 548,40%. Então, imagina. Imagina que alguém tivesse 500 mil há 5 anos atrás e pretendesse comprar um apartamento para alugar. Então, se ao invés de ter comprado o apartamento para alugar, tivesse comprado ações do Banco Paine, isso subiu 548%, o que vale dizer que a pessoa teria quase 6 apartamentos ao invés de um só. Então, é uma coisa assim. O que aconteceu com o Paine nos últimos 5 anos não costuma acontecer na Bolsa de Valores. Aqui, indicadores fundamentalistas do Paine. PL significa preço da ação dividido pelo lucro por ação, deu 11,10. É como se fossem necessários 11 anos de lucro para a ação valer o que o mercado está negociando. Esse outro indicador, preço da ação dividido pelo valor do patrimônio líquido por ação, 2,79. Ou seja, o mercado está dizendo que ele vale 2,79 vezes o seu saldo contábil do patrimônio líquido. O ROI, que é esse retorno sobre o investimento, 25,16%. É um número assim fantástico. Se você lembrar que a Selic está em 15%, dá 15% da Selic mais 10%. Então, um ganho aí extraordinário. Aqui o índice de Basileia, a média de mercado, essa linha cinza e essa linha em vermelho, o Banco Paine, ele está se aproximando da média do mercado para índice de Basileia, que isso é uma proteção para os bancos, né? O checklist para aquele investidor que gosta de comprar ações para ficar por longo tempo, chama buy and hold. Então, quando uma empresa atende todos os critérios, excelente, ela é uma ação que ela é indicada para longo prazo. Então, o Banco Paine, ele atende quase todos os critérios, 9 dos 10 critérios. Ou seja, ela está na bolsa há mais de 5 anos, ela nos últimos 20 trimestres apresentou lucro, possui ROI acima de 10, nós vimos que foi 25%. Apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, empresa possui liquidez diária acima de tantos milhões, a empresa pagou mais de 5% de dividendos nos últimos 5 anos, a empresa possui dívida menor que o patrimônio. Então, todas situações boas. Apresentou crescimento nos lucros nos últimos 5 anos, é bem avaliada pelos usuários desse site aqui, que esse prestador de serviço Investidor 10 é excelente, ok? Mas ela, no critério, nunca apresentou prejuízo? Ela apresentou sim. Nós veremos que ali por volta de 2020, 2019, ali naquele momento, ela apresentou prejuízo. Então, esse outro gráfico, ele mostra dividend yield, o valor do dividendo dividido pelo preço da ação, né? Você tem aí em 2016, ela pagou o dividendo acima de 10%. Como ela não teve lucro de 2017 a 22, ela não pagou. Então, por 6 anos, o Paine não distribuiu dividendos, porque ele não teve lucro, né? De 2023 para cá, aí ela volta a ter lucro e volta a pagar dividendos, ok? Nessa dividend yield de 6,17%. Costumam dizer que acima de 6% já começa a ser interessante. Esse outro gráfico ele mostra nas barras em cinza o lucro líquido do período. A linha verde é o payout, ou seja, quantos por cento do lucro são destinados para pagamento de dividendos. E essa linha cor de abóbora é o dividend yield. Então, apesar de o payout ter aumentado de 2023 para 2024, em 2025 o dividend yield diminuiu, né? A empresa está deixando lucros dentro do próprio patrimônio, o que também é interessante pensando na instituição. Nesse comparador de ações, né, não aparecem todas
as instituições financeiras da Bolsa. Algumas, né? Então, por exemplo, aqui no ROIC, esse retorno, o Pine tem o melhor deles, 25,16. Melhor do que Itaú, melhor do que o BTG Pactual, melhor que o Bradesco, melhor que Banco do Brasil, melhor que Santander. Então, em alguns itens, o Banco Pine ele aparece muito bem, né? Aqui, ó, num cenário de 5 anos, se você tivesse investido R$ 1.000 no Banco Pine há 5 anos atrás, hoje você teria 8.180. Ganhou de tudo quanto é indicador previsto nessa comparação, ok? Então, pensando lá na compra de um apartamento, se ao invés de você ter comprado um apartamento de R$ 1 milhão há 5 anos e colocado para alugar, tivesse comprado as ações do Banco Pine, hoje você teria 8 apartamentos. Percebe que é assim uma situação de crescimento que não é normal, ok? Mais alguns indicadores, né? O patrimônio líquido da empresa é pequeno, é um banco pequeno, 1.250 milhões. Mas o mercado está dizendo que vale 3.370 milhões. É um otimismo aí bastante grande do mercado em relação ao Pine. Ele tem apenas transações no Brasil, então a geração de receita deles é só em território nacional. E quando a gente analisa por tipo de negócio, 41% varejo e 59% atacado. Então, ele tem clientes grandes e médias empresas. Quando nós analisamos esse outro gráfico que mostra 10 anos de receita líquida, nessas barras em verde, e em dourado o lucro líquido, nós podemos ver aqui claramente que a partir do segundo semestre aí, de 2016 até 2021 e um pouquinho mais adiante, começo de 22, ele apresentou prejuízo. Mas de 2022 para cá, a receita cresceu fortemente e aí o lucro apareceu nas demonstrações de resultado. Esse gráfico eu acho bastante interessante porque ele compara o comportamento do lucro por ação, essa linha em verde, com o preço da ação no mercado. É interessante quando os preços estão próximos. Então, é como se houvesse coerência entre o valor da ação negociada e o lucro por ação, ok? Essa tabela mostra resultados do Banco Pine. Tem várias informações aqui. Eu estou dando um destaque para o lucro líquido. Então, você sai de um prejuízo de 63 milhões em 2020, que foi o ano da pandemia. Muitos bancos sofreram naquele ano. 2021 já reverte para lucro. 22 o lucro aumenta, 23 o lucro aumenta, 24 aumenta mais ainda e os últimos 12 meses também aumenta de novo. Então, é um caminho aí positivo. Esse gráfico aqui demonstra nas barras o patrimônio líquido do Pine, em verde a receita líquida, em cor de abóbora o lucro líquido. Então a gente percebe que com o crescimento da receita volta a crescer o patrimônio líquido e surge o lucro. Talvez por isso que nos últimos 5 anos tenha valorizado tanto. Aqui com relação ao balanço, nós podemos ver também de 2020 para cá o patrimônio líquido num crescente. E agora que fechou o balanço de 2025, aumentou mais ainda. Algumas notícias que foram veiculadas na imprensa especializada a respeito do Banco Pine. Banco Pine lucra 173% mais no quarto trimestre. Então, grande parte do lucro de 2025 foi obtido no último semestre do ano. O que mais que é importante? Banco Pine prepara oferta de ações na Bolsa de Valores. Então, o Banco Pine, conforme essa divulgação que foi feita por Lucas Simões, né? Então, ele se prepara para lançar novas ações. Ok? E aqui mais um comparativo de alguns tipos de indicadores.
Então aqui eu tenho o comparativo com o Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, BTG, Banrisul, Banco Pan e o Banco Regional de Brasília. Preço sobre o lucro do Pine, 11,10. Está melhor que o Santander, está melhor que o Bradesco, está melhor que o Banco do Brasil, está um pouco menor do que o Itaú. Então, o preço sobre o lucro do Pine está muito bom. O dividend yield está menor do que quase todos esses bancos, menos do que o BTG paga pouco dividendo, tá? Historicamente é assim. Ele paga mais JCP do que dividendo. O ROI dele é o melhor entre todos esses bancos, 25,16 contra 22,38 do BTG, 21,93 do Itaú. Preço sobre valor patrimonial 2,79, melhor do que Santander, melhor do que Bradesco, melhor do que Banco do Brasil, melhor do que Itaú, melhor que Banrisul, melhor que Banco Pan, melhor que BRB, só não é melhor do que o BTG Pactual, que teve uma alta muito grande no ano de 2025. Então, Banco Pine, a instituição financeira privada mais queridinha dos analistas em 2026 e que já valorizou mais de 250% em 12 meses. É um número assim quase que inacreditável, né? Mais algumas informações importantes, né? Já falamos que se você tivesse aplicado R$ 1.000 há 5 anos, hoje você teria 8.161. Então foi muito bom para quem acreditou e surfou nessa onda. Mais algumas notícias. Banco Pine pagará 23,2 milhões em juros sobre capital próprio. Banco Pine pagará mais 57 milhões sobre JCP. E então não significa que esse sucesso magnífico do passado se repita, mas é interessante pensar que é um banco que muita gente nem olha para ele e que foi o melhor de todos nessa área financeira na Bolsa de Valores. Inclusive, melhor do que muitas indústrias e comércios que têm ações listadas na Bolsa. Mais alguns itens interessantes: a margem líquida em 2024 de 484 para 857, um crescimento de 76,9%. Receita de prestação de serviço também cresceu bastante. O lucro líquido cresceu 71,8%. Que mais? O balanço patrimonial saiu de um PL de 1,227 para 1,407, um crescimento de 14,6%. Então, grandes empresas são clientes, né? Saltou de 4 bilhões 753 milhões de ativos para 6 bilhões 600, crescimento de 39%. Empresas médias teve uma queda, né, de 58%, então ele cresceu em empresas grandes e reduziu em empresas médias. Consignado ele também teve uma redução de 21%, mas no geral o crescimento foi de 23,9%. E o comportamento da ação é esse comportamento magnífico, né? Dezembro de 24, 4,46. Dezembro de 25, 13,45. Quem surfou nessa onda, surfou. Quem não surfou essa onda, está morrendo de inveja, né? Um destaque aqui no balanço patrimonial entre os ativos, provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito, de 948 milhões. Aqui vocês podem pausar, dar uma olhada com calma nos passivos e no patrimônio líquido. O balanço patrimonial apresenta esse crescimento dos últimos 5 anos, em total de ativos, patrimônio líquido. Então, no geral, foi muito bom, né? Mais um recorte aqui da demonstração de resultado. Nós sempre analisamos o consolidado. Então, o banco teve um lucro líquido em 2025 de 444 milhões 835 mil reais. Ok? Mais uma informação por meio de gráficos do resultado, demonstração de resultado de exercício. Nós já falamos bastante que a partir de 21 para 22
surge o lucro, ficou 5, 6 anos tendo prejuízo, né? Análise técnica feita por analistas, corretoras especializadas em entender o que acontece com uma empresa, indicam forte compra, né? Então tem mais gente querendo embarcar no Banco Paine. Aqui uma análise com candles por 7 dias apenas aqui, né? 7 dias. Vocês estão vendo que ele faz esse comportamento aqui de zigue-zague. É interessante para quem fica comprando e vendendo e não fica com a ação. Por exemplo, quem comprou aqui às 16h30 no penúltimo dia dessa série, pagou R$ 13,70. Ganhou quase R$ 1 num período aí curtíssimo, né? Porque de 13,70 para 14,68, imagina isso. E numa compra de um lote de 1.000 ações teria ganho R$ 1.000, ok? Então, esse vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas a demonstração de que nem sempre os melhores resultados para quem investe surgem de grandes empresas, grandes bancos. Muitas vezes os pequenos causam surpresas e no caso do Pine já são 5 anos de gratas surpresas, ok? Pessoal, obrigado pelas visualizações de vídeos desse canal. Até um próximo vídeo e abraços!